Boa tarde, meus amigos e companheiros e companheiras que segue. Toda vez que a gente fala, segue de um ritmo de entender a dependência química com mais intensidade. Hoje eu estou falando, certo, direto da Fênix, eu vou falar sobre a síndrome de abstinência demorada. O porquê é chamado síndrome de abstinência demorada? Eu quero que vocês entendam que quando a pessoa tem uma doença, principalmente a doença da dependência química, o que acontece? Quando ele começa a usar drogas, ou álcool, ou qualquer medicamento, o seu cérebro ele vai produzindo uma química diferente. Como assim? Ele vai modificando essa química, certo? Do cérebro dele. E ele vai modificando a personalidade. E às vezes o que acontece? Essa personalidade ela é bloqueada. Quando essa personalidade é bloqueada, quem comanda o cérebro dele é a química. É a química que ele usa. Por exemplo, uma pessoa que usa o crack, começou a usar crack. Antigamente ele bebia e começou a usar crack. A química totalmente do cérebro dele foi alterada. E essa alteração, certo, bloqueia várias fendas sinápticas do seu cérebro, onde que são bloqueados. E para desbloquear precisa ter uma abertura, é lógico. Por isso que a pessoa tem que ser internada. Quando ela está no ritmo de internação, os profissionais da área de trabalho, certo, tentam puxar o histórico do indivíduo para desbloquear essa química que está no cérebro dele. Pode ver que quem trabalha em clínicas, né, pode notar que principalmente pessoas que são dependentes de abusivos de crack, abusivos de cocaína ou também de álcool, né, eles sempre têm um comportamento estranho, certo? O porquê desse comportamento estranho? É porque essas fendas sinápticas elas estão ainda bloqueadas. E como desbloqueia essas fendas sinápticas? Não é com tanta facilidade. Por isso que as clínicas onde que nós internamos as pessoas, certo? Sempre tem um psiquiatra, né? Um médico à altura para entender a doença e para diversificar os medicamentos que precisa dar esse desbloqueamento. O porquê dessa situação? Para vocês que estão me entendendo. Quando a pessoa começa a usar a primeira vez a química, todo o comportamento mental, certo? Ele fica o quê? Ele fica num paradoxo, certo? Bloqueado. É por isso que vários cientistas já descobriram isso, né? Até profissionais da medicina, que a pessoa vira um rei-bebê, uma criança. Por quê? Porque está bloqueado. De tanta droga que ele usa, vocês podem perceber na televisão, quando é passado, pessoas da Cracolândia, uma pessoa dependente químico, é porque tanto no uso da droga ou do álcool, qualquer medicamento, bloqueou essas fendas sinápticas. E precisa ter uma abertura. Essa abertura, né, como diz o programa dos 12 Passos, é um milagre. Para abrir essas fendas sinápticas, precisa de um milagre. Ou um milagre, certo, que é pelo lado da medicina, pelo lado da psiquiatria ou pelo lado dos profissionais em equipe que está trabalhando com a pessoa. Então o que acontece? Para desbloquear totalmente essa química do cérebro, vai um tempo, gera um tempo, né? Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que geram um tempo de 2 anos, tem pessoas que em 6 meses, certo? Ele desbloqueia, ele entende realmente que ele não pode negar mais a doença.
E tem pessoas recaídos, como a gente interna várias pessoas que recaem por muitas vezes, a gente coloca nas clínicas onde que existem profissionais adequados que buscam, certo, esse entendimento para desbloquear essas fendas sinápticas, ou pelo amor ou pela dor, né? Ou por uma boa informação. Mas tem pessoas que o intelecto dele, certo, é fechado de uma certa maneira, que não abre para o entendimento e a informação que é passada. E quando não abre por essa informação que é passada, ele não entende e ele não busca uma recuperação, essas fendas sinápticas elas continuam fechadas, gerando pouca dopamina. Aí é que vem os resultados da recaída, né, nos estudos que nós estamos fazendo. Quando a pessoa sai lá para fora, para viver na vida social ou numa vida familiar, o que acontece? Essas fendas ainda estão fechadas. E para ele mudar o comportamento, ele não tem a atitude do seu eu, certo, do seu pensamento para desbloquear essa situação. Isso daí já foi relatado pelos médicos, já foi relatado pela ciência, que por isso que se chama uma doença progressiva, incurável e fatal, porque ela mata, certo? Enquanto a pessoa não abrir a mente para entender que ele é doente, que é uma pessoa que tem uma personalidade doentia desde criança, desde o útero materno, certo? Ele nunca vai compreender essa situação. Dependência química, certo, como é falado, na época de 1980, era tratado como toxicomania. Hoje é tratado como adictos, escravos de alguma coisa. Então, o dependente químico, quando ele começa a compreender que ele é escravo, certo, de uma doença que leva ele a usar o álcool, a droga ou outros comprimidos, certo? O que acontece? Ele tem que entender que ele é uma pessoa que ele não pode negar essa doença. Por isso que muitas vezes eu falo, nesses anos todos de trabalho que eu tenho, muitas pessoas não se recuperam porque nega a doença. E talvez não é ele que quer negar essa doença. É seu próprio cérebro, seu próprio subconsciente, que nega a doença. Aí o que acontece? Ele fica 3 a 4 a 6 meses limpo. Mas depois ele vai numa festa e toma um copo de cerveja. Se ele era usuário de crack, ele vai voltar a usar crack. Ou ele toma um vinho. Se ele era usuário de cocaína, ele vai voltar a usar cocaína. O porquê? Porque a compulsão e a obsessão do seu mecanismo de defesa, que é de baixo nível, que é mental, vai procurar a droga de preferência, a droga do prazer de preferência. Aí que ele não chega na solução de buscar resultados mais positivos para buscar uma recuperação. Então, a dificuldade dos jovens de hoje é compreender que nasceram com essa doença. E essa doença, ela não pode ter cura, mas ela pode ter o quê? Certo? Uma regalia para o indivíduo buscar uma recuperação muito mais saudável do que se destruindo totalmente com medicamentos, como a cocaína, o crack. Para ele é um medicamento. Porque ele não sabe lidar com frustrações, ele não sabe lidar com várias situações mentais, porque a química dele não está completa, não está funcionando. É por isso que existem as doenças, as manias dentro do seu cérebro. Quando ele passa a perceber que ele precisa, certo, de um pensamento mais positivo em relação a essa doença, ele começa a admitir a doença.
Isso que é falado sempre no primeiro passo. Quando a pessoa entende que ele é doente, que ele precisa de um tratamento, que ele precisa, depois do tratamento, continuar a se tratar, certo? Aí é que entra a síndrome de abstinência demorada, que é onde que as pessoas recaem. Por quê? Pensam que, eu estou 1 ano, 2 anos limpo, quer dizer que eu posso tomar uma cerveja. Não, ele não pode tomar. Por quê? Porque ele tem uma doença do prazer, que é a falta de dopamina, que vai pedir o retorno da dopamina novamente. E a cocaína usada, o crack usado, certo? Ou qualquer substância que altere o humor do indivíduo, certo? Ela abre a compulsão e a obsessão para usar novamente. Então, o que a pessoa precisa? Ela precisa totalmente de recuperação. Ela não pode mais abusar de nenhum tipo de medicamento que vai alterar o seu humor. Ela pode usar, sim, um medicamento que o médico passa para ele, certo? Para alterar essa química do cérebro. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu falo, né? Porque vários estudos a gente está vendo, né? Internamos uma pessoa, não posso falar nomes, tenho que manter a minha ética, né? Que saiu há 1 semana e depois veio com a cabeça toda rachada. Por quê? Porque começou a beber de novo. Outro foi morto por um traficante porque começou a usar crack novamente. A compulsão bateu cada vez mais forte. Vejam bem vocês, quando a pessoa passa 6 meses dentro de uma clínica, ou de uma comunidade, ou de um hospital psiquiátrico, certo? O que acontece? Ele sai ainda doente. Ele pode ficar um tempo sem bebida, sem droga, mas ele ainda é doente. Essa síndrome de abstinência demorada, ela só vai, certo, passar quando a química do cérebro, ela voltar a um estado natural novamente. Porque o indivíduo antes, certo, já tinha comprometimento com essa doença, aí depois ele passou a usar a droga, certo, com frequência, e veio o quê? A grávida, certo? A gravidez, desculpe, da dependência química. Quando a pessoa se torna um sujeito crônico, que ele não larga mais da droga ou do álcool, que ele já se tornou uma pessoa avassaladora pela droga e pelo álcool, o que ele precisa fazer? Ele precisa buscar recursos egóicos mais sofisticados. Quais são os recursos mais sofisticados? Médicos, psiquiatras, psicólogos, que entendem da área da toxicomania, ou da área da dependência química, ou da área da adicção. Porque senão ele não vai chegar a lugar algum. Da área da programação, né, que são os 12 passos. E a família também precisa buscar também complementos de recursos egóicos mais sofisticados, para entender que ainda tem um doente dentro de casa. Ele não se curou porque ficou 6 meses, 9 meses internado. Ele sim, ele começou a obter informações no seu subconsciente, passando para o consciente, para como ele ficar limpo dentro de uma sociedade. Mas não é que vai curá-lo realmente. O que vai curar é o próprio eu para o externo, não o externo para o próprio eu. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Estou falando uma coisa muito séria, certo? A doença mental da dependência química é uma doença gravíssima. Eu vejo indivíduos que tomaram cândida. Eu vejo indivíduos que chegaram
em clínicas, certo, que cheiraram cimento. Quando eu trabalhava em Brasília, eu trabalhava numa clínica, uma pessoa uma vez cheirou um cimento branco que tinha lá. Deu uma hora ao para levar ao médico, ao hospital. Então veja bem como é a compulsão à obsessão. Isso que as pessoas falam, que passa em 7 dias, passam em 15 dias, eu até admito. Mas acontece o seguinte, não é 7 dias e 15 dias que passa, porque a compulsão ainda existe no quadro mental do indivíduo. A obsessão ainda existe no quadro mental do indivíduo. Eu vejo pessoas que já estão com 5 meses para sair de uma clínica, e ele ainda tem um quadro mental que vai tomar uma cerveja, numa festa. Principalmente essas festas que vêm agora, que é Natal, Ano Novo, né? Então o que acontece? O que eu estou tentando explicar para vocês é que a síndrome de abstinência demorada, ela já foi, certo, padronizada pela ciência, já foi identificada por médicos, que demora de 7 a 8, a 10, a 12 anos para ser modificada. Porque o indivíduo que começou a usar crack ou drogas pesadas, ele totalmente, no começo do uso, ele começou a modificar a área mental, que é a área comportamental. Se a pessoa vem para uma clínica e não muda o seu comportamento, e o seu comportamento continua o mesmo, você pode ter a certeza que esse comportamento vai levá-lo à adicção ativa novamente, a uma compulsão novamente. E é isso que a gente vem trabalhando todos os dias, certo? Para as pessoas daí que estão me seguindo, certo? No Face, na Fênix, né? No qual eu sou proprietário agora, certo? Eu quero que vocês entendam melhor dessa doença da dependência química. É uma doença que ela progride, é uma doença que ela já vem estabilizada no indivíduo, é uma doença que ela se torna crônica e ela se torna fatal. Vocês veem aí que tem pessoas se suicidando, tem pessoas que se matam, tem pessoas que matam pessoas por causa do crack, por causa de outras drogas qualquer. Meus amigos, o que eu estou tentando dizer são coisas e fatores que a gente vê nas clínicas, no qual eu dou palestras, que a gente participa de toda essa situação. Quero que vocês entendam melhor, certo? Qualquer coisa, liga para o meu telefone, liga para o telefone da Fênix, que nós estaremos com inteira disposição para ajudá-los. Eu quero agradecer vocês todos que estão me seguindo, que estão escutando os meus vídeos, né? Que eu quero dar umas informações para vocês entenderem melhor o que é a dependência química. É uns projetos que nós estamos elaborando aí, de dar palestras em escolas preventivas, certo? Quando você precisar internar qualquer pessoa, nós temos várias clínicas que nós podemos internar, seja ela feminina ou masculina, certo? E nós estamos com inteira disposição para ajudá-los. Meu muito obrigado e tenham um bom domingo.